Bora falar agora sobre Luiz Zubeldia, o novo técnico do São Paulo. Foi apresentado nessa segunda-feira, por volta de meio-dia e meia, no CT da Barra Funda, e ele deu uma série de explicações importantes, entre elas a respeito de outras ofertas que teve, da escolha do São Paulo, abre aspas, para o técnico argentino. Tive várias propostas nesse tempo de distintos clubes e distintas ligas, mas queria estar aqui. Sempre tive a sensação de que logo nós cruzaríamos os caminhos do São Paulo e Zubeldia. Ele completa: aconteceu de nos enfrentarmos 2 vezes na Sul-Americana e sempre foi muito complicado. Tinha a sensação de que o meu destino poderia estar aqui. Zubeldia completa: quando falei com o presidente Júlio Casares, em 5 minutos fizemos o acordo da minha parte. Foi uma conversa bem sincera, esclareci o que aconteceu em janeiro e mostrei minha vontade de chegar, fecha aspas. Só sobre o episódio de janeiro, São Paulo chegou a procurá-lo na oportunidade, ele se recusou a participar de uma videoconferência, e a justificativa do Zubeldia é de que naquele momento ele não estava com foco em voltar ao trabalho. Agora sim, muito disposto a trabalhar, recusou, por exemplo, proposta do São Lourenço, sondagens do futebol saudita para fechar com o tricolor. Bom, começou o trabalho, né, oficialmente ali, a apresentação do Luiz Zubeldia como técnico do São Paulo. Ele pediu para a direção, né, quando chegou ontem à capital paulista, já pediu para pegar um voo, já queria assistir o jogo em loco em Goiânia, o 3-0, fez as suas anotações, fez as suas análises, já trabalhando ativamente com a sua comissão técnica. Ele fala de grupo de trabalho, mas é uma comissão técnica que vai ser bastante numerosa, inclusive. De 4 a 5 profissionais vão trabalhar com o Luiz Zubeldia, uns já estão aqui, outros vão chegar ao longo dos próximos dias. É uma comissão parruda, né, que o Luiz Zubeldia vai ter à frente do São Paulo. E é um início de trabalho, né, e antes eu só quero fazer um parênteses aqui, o presidente Júlio Casares abriu a entrevista do Luiz Zubeldia falando que não conversou com nenhum treinador antes da demissão do Thiago Carpini, não tinha conversado com ninguém, que era tudo invenção das redes sociais. Falou em 10 nomes e que o Zubeldia foi o único que eles conversaram plano A, ligou depois que mandaram embora o Carpini. Respeitando, claro, a posição do São Paulo, respeitando, claro, a posição do presidente Júlio Casares, a minha informação é diferente e eu não seria responsável ao noticiar algo que eu não tivesse certeza e tivesse a confirmação de fontes e a confirmação de fontes muito confiáveis. Enfim, parênteses feito, o Luiz Zubeldia falou muito sobre o grupo de trabalho, sobre o calendário apertado, né? Mostrou conhecimento do elenco do São Paulo. Aliás, eu já tinha falado isso, né? O elenco do São Paulo, o Luiz Zubeldia, quando foi fechar com o São Paulo, nas conversas, ele já tinha demonstrado para a diretoria um ótimo conhecimento do elenco, e esse elenco ele vai trabalhar sem fazer distinções. O Zubeldia não vai fazer assim, o Lucas vai ter um tratamento especial, o Rames um tratamento especial. Cada jogador tem a sua história, cada jogador tem a sua importância, a maneira de se comunicar com esses jogadores maiores, né, de renome, ela é um pouco diferente, mas dentro de campo, quando o São Paulo estiver jogando, vai jogar quem estiver melhor, vai jogar quem tiver a vera se dedicando nos treinamentos e, claro, se escalando no treino. Então, assim, o Zubeldia vai deixar isso muito claro. Não é porque é o Rames, não é porque é o Lucas, não é porque é o Arboleda. Esses jogadores vão sim ajudar muito, vão sim fazer parte dessa engrenagem, mas todos são o São Paulo. Ele tem batido muito nessa tecla. Todos são o São Paulo e vai dar esse tipo de tratamento. É uma questão do calendário apertado, como ele bem frisou, mas topou o desafio, né? É um desafio gigantesco, é o maior desafio aí de clubes, sem dúvida nenhuma, para o Zubeldia, um técnico que é jovem, porém tem muita experiência, tem um número de jogos assim elevado, né? Começou a ser treinador com 27 anos, então ele tem mais de 560 jogos como treinador, ou seja, sabe onde está chegando, sabe o tamanho do desafio e quer esse desafio. Então, o elenco, claro, evidentemente, nas primeiras conversas, nas primeiras análises com o treinador, voto claro e transparente de confiança. É um trabalho que está começando e é um trabalho que o próprio Zubeldia bate na tecla do elenco, bate na tecla da diretoria, que é um trabalho que precisa da contribuição e da colaboração de todos para que seja um trabalho de sucesso.
quem convive ou está convivendo com o Zubeldia desde ontem para cá, mergulhadaço no trabalho, mergulhado naquilo que é São Paulo Futebol Clube e, claro, de olho nesse desafio que é o Barcelona de Guayaquil, clube que ele conhece muito bem, já dirigiu e ele fez sucesso lá no Equador. O São Paulo vai sair do Equador, joga um clássico contra o Palmeiras na segunda-feira que vem, depois vai para Belém, né, vai jogar em Belém e no outro fim de semana joga em Salvador. E de Salvador, né, jogando contra o Vitória, vai para o Chile jogar a outra perna contra o Cobressal pela Libertadores da América. Ou seja, o São Paulo vai viajar muito, o Zubeldia tem conversado com a diretoria, sabe que vai ter pouco tempo de trabalho, mas é um São Paulo que vai para cima e está confiante depois desse resultado de 3-0 conquistado em cima do Atlético Goianiense. O Zubeldia ontem estava lá nas tribunas, né? Chegou antes do jogo e o São Paulo teve um comportamento diferente ontem, né? Mas é aquela situação, o Atlético Goianiense também facilitou um pouco a vida do São Paulo, né? Foi uma partida muito abaixo, né? Depois das expulsões, enfim, aquele pênalti. Mas o São Paulo, de fato, estava jogando diferente. Era um São Paulo que o jogo encaixou, né? O Milton Cruz fez 2 mudanças ali, até, vamos dizer assim, um pouco assim, óbvias, né? Tipo, não foram grandes mudanças, nada muito genial. Mas o Milton Cruz conseguiu fazer uma mudança significativa ali. O São Paulo venceu. Zubeldia estava ontem no estádio, lá no Antônio Ascioli, e é interessante a gente falar isso, porque partiu do próprio Zubeldia, partiu do próprio treinador a vontade de estar lá e acompanhar o jogo em loco. O Zubeldia chega em São Paulo enfim, um acerto no domingo de manhã, foi para o CT, estava tudo certo, foi recebido lá pelo presidente, e aí aquela coisa, estamos com tempo aqui, dá tempo de chegar em Goiânia, é longe, é perto, por que não? Né? E esse por que não, o São Paulo se mobilizou e levou o treinador lá para assistir a partida. No contato ali com quem esteve com o Zubeldia, aqueles momentos no estádio ali, quem esteve lá viu um Zubeldia ainda muito tímido, muito na dele, sem muita intimidade, sem grandes conversas. É um treinador que chegou com muita vontade de trabalhar. Então, assim, anotava tudo em loco ali, vendo o posicionamento, perguntava uma coisa ou outra. O São Paulo, inclusive, ficou até admirado e assim, do lado positivo, do conhecimento do Zubeldia em relação ao elenco do São Paulo. O Zubeldia... Olha o personagem, Kitarina. Olha onde é que ele anotava. É um surface. Ele não anotava assim, né, Hernan? Assim. Um tablet, né? Era um diferente. Surface, né? É um tablet, é muita tecnologia. E ele, a diretoria do São Paulo até ficou bastante satisfeita pelo fato de mostrar muito conhecimento do elenco, de conhecer, por exemplo, molecada da base que está subindo agora, que nem figura assim, no time profissional, e o Zubeldia já tinha certo conhecimento. Então, assim, ele fez bem a lição de casa e vai chegar com uma comissão técnica parruda. Então, assim, ele vai ter... de 4 a 5, não me deram exatamente com exatidão assim a quantidade de profissionais, mas deve ser de 4 a 5 auxiliares ali, né, que vão ajudar, que vão fazer parte dessa comissão técnica. Então é uma turma nova, é um conjunto de profissionais que esse conjunto chega para dar uma mexida exatamente naquilo que tem hoje no São Paulo. São Paulo tem muita coisa para ser mexida, por exemplo, preparação física, a questão do refis, a questão do departamento médico. Então, esses profissionais vão chegar e vão se adaptar a esse São Paulo. Mas o Zubeldia, o que fica de positivo chegou, não quis muita conversa, pediu para trabalhar, já está trabalhando que nem um maluco. Hoje, daqui a pouquinho, ele vai ter a apresentação e é um cara que chegou com muita vontade e mostrou muito conhecimento sobre o que é o elenco do São Paulo. E o que você sentiu das redes sociais nessa chegada dele? A galera tá curtindo ou ainda poucas manifestações? Não, eu senti assim, torcedor apoiando, torcedor dando um voto de confiança para o treinador que está chegando.
Mas assim, longe de ser aquela empolgação, aquela coisa assim do tipo, chegou a salvação de todos os problemas do São Paulo. É claro que o Zubeldia chega com a aprovação da maioria do torcedor do São Paulo. O nome agradou muito, mas não é aquela coisa, ó, chegou aqui o Guardiola. Não é assim. O Zubeldia vai ter que mostrar trabalho para ganhar o torcedor, mas a maioria é voto de confiança, a maioria está do lado dele. Não é o Mourinho, né, Hernan? Tem que fazer a comparação com o Mourinho, que era mais não é o plausível. Mourinho. Não, se fosse o Mourinho, aí ia ter Aeromou. Ia ter Aeromou. A torcida ia buscar o Mourinho. E carregar Até nos eu ia braços. lá para ver o Mourinho. Ia ter uma situação completamente diferente. E, claro, obviamente que não cabe a comparação aqui do que é o Zubeldia para a história que o Mourinho tem. Mas o torcedor está dando um voto de confiança. E ele já chega com 2 confrontos difíceis, né, Hernan? Fora de casa, contra o Barcelona do Equador, pela Libertadores na quinta, e aí na segunda tem Brasileirão contra o Palmeiras em casa. O Zubeldia vai estrear exatamente num país onde ele se deu bem, né? Onde ele fez sucesso. E é um confronto difícil, porque é considerado, né, internamente o adversário mais difícil jogando fora de casa. Então o São Paulo precisa pontuar, porque na Libertadores, se você não pontuar fora de casa, você não tem aquela diferença para os outros, né? O fiel da balança é sempre você conseguir pontuação fora de casa para você poder se classificar. É uma missão difícil? É muito difícil, mas também o São Paulo tem time para isso. E hoje de manhã, conversando com algumas fontes do clube, o que me disseram que a atmosfera e o vestiário, logo depois da vitória por 3-0 do Atlético Goianiense, dá uma retomada importante na confiança para esse jogo da Libertadores. Não que o time tivesse sem confiança, para baixo. Sim, o elenco estava para baixo pela saída do Carpini, porque eles não queriam, né? A grande maciça maioria dos jogadores era totalmente contra a saída do Carpini. Inclusive, a despedida do Carpini na sexta-feira no CT, quando ele foi buscar as coisas, inclusive o presidente, o Belmonte também postaram fotos lá de despedida. O que me contaram foi que os jogadores ficaram bastante emocionados com a despedida do Carpini. O Carpini falou algumas palavras ali, alguns jogadores se aproximaram, disseram muito boa sorte, professor, não foi culpa sua, e foram trocas de palavras bastante emotivas do elenco para com o Carpini. E aí o jogo do domingo traz essa confiança, e principalmente para a caminhada da Libertadores. E aí depois tem o clássico contra o Palmeiras, no Morumbi, e aí vai ser aquela coisa toda. Uma vitória ou pontuar bem, estrear bem na Libertadores, vai fazer ainda melhor para o jogo da segunda-feira, porque é um jogo que tem não só um clássico, não só um campeonato brasileiro, uma necessidade de você pontuar, já que você perdeu os 2 primeiros jogos, e tem tudo de volta aquela questão polêmica que aconteceu no Campeonato Paulista do Morumbi, a batalha dos corredores do Morumbi. Ô, Hernan, ele vai conhecer o mapa do Brasil e da América do Sul, hein? No começo. É uma loucura. Guayaquil, Morumbis, Belém, Salvador, Calama. O jogo contra o Palmeiras na segunda-feira, ele vai para Belém. O Águia já confirmou que o jogo vai ser em Belém, contra o Águia do Marabá. Desce para o Barradão, Salvador. Não tenho certeza se volta de Belém para São Paulo e depois vai de São Paulo para Salvador, ou se desce direto de Belém para Salvador. Mas ele vai conhecer o mapa do Brasil. Vai dar para juntar umas milhas aí, hein? Depois nas férias vai ser show. Paulo Ursão, o Carpini aceitou a pressão. Será que o Zubeldia vai aceitar essa pressão? Ele não tem o mesmo perfil do Carpini nesse sentido, né, Hernan? Não, são perfis completamente diferentes. O Zubeldia é um técnico que gosta de falar muito sobre futebol nas entrevistas e tal, mas quando tem posicionamentos e ele precisa se posicionar, ele também fala firme. O Carpini era um pouco mais
vamos dizer assim, a fala do Carpini era uma fala assim, um pouco mais serena. É um treinador também de muita personalidade, é verdade, o Carpini, apesar de jovem, mas o que dá essa diferença hoje, né, de Carpini para o Zubeldia, é que o Zubeldia também é jovem, 43 anos, mas ele tem mais jogos, ele tem mais de 560 jogos. Então, assim, ele é técnico desde os 26 anos, 25, 26 anos. Então, ele já viveu várias experiências de culturas diferentes, por exemplo, México, Espanha, futebol argentino em time grande, time pequeno, no próprio Equador. Então, assim, é uma vivência diferente que faz do Zubeldia chegar no São Paulo com um pouco mais de bagagem, de experiência para suportar algumas pressões, como, por exemplo, essa pressão que o Carpini teve que segurar logo de cara, esse rojão que foi a eliminação no Campeonato Paulista, a quantidade de jogos sem vencer e jogando não tão bem. Então, assim, a gente pode até confundir um pouco, vai ter mais experiência porque, de repente, o Zubeldia é mais experiente, mas ele é estrangeiro? Não, de fato, a bagagem hoje do Zubeldia é maior do que a do Carpini. Para a gente mudar de assunto, a nossa equipe colocou aqui no chat, tá? Como é que o Zubeldia monta seu time, pra gente ter do PVC o link, mas para você clicar depois do programa, né? Antes, dá o like aí, aproveita para se inscrever, ativar o sininho que aí você recebe a notificação quando a gente está ao vivo aqui no De Primeira. PVC, para a gente passar então para o próximo assunto, Dudu Campos está falando aqui, ninguém vai falar do pênalti para o São Paulo ontem, que lembrou o lance do Bruno Henrique. Quando é o Flamengo, todo mundo fala, mas quando é outro time, todo mundo fica calado, diz o Dudu Campos. Eu não achei o lance do Bruno Henrique parecido com o do Luciano, nem o lance do Bruno Henrique parecido com o do Léo Pereira. Sinceramente, os dois tomaram cartão amarelo, mas não tem uma falta. O Everton tá com a bola na mão e vem e dá um tranco no Bruno Henrique. Não achei. Você achou pênalti, Renan? Não achei pênalti. O Luciano ele tem um puxão. O Luciano ele é puxado, depois empurrado e toma um tranco ainda, mas ele tem um puxão de camisa ainda. Tudo dentro da área. E o Léo Pereira foi o irresponsável, cara. O Léo Pereira, a bola tá em jogo, ele vai e empurra o cara na frente do juiz. O Léo Pereira ele foi irresponsável naquela jogada. O zagueiro do Atlético Goianiense faz isso aqui no Luciano, bem aqui na nuca do Luciano. Então é um pênalti para mim muito claro. E o lance do Everton é um lance de... e puxa a camisa antes. E para mim o lance do Everton é um lance ali onde o goleiro também tem aquela disputa, né? Aquela coisa, o goleiro está na saída de lance com a bola na mão. Tem um tranco? Tem um tranco, mas eu não sei se é um tranco de penalidade máxima, de falta. É um tranco você tentando sair para repor a bola. Pelo menos a interpretação que eu tive.